Quarto ano, retomando agora com ética, tá bom? Vamos pegar nosso livrinho de ética, no oitavo encontro. Página 60, vai falar um pouquinho sobre mim. Viu aí? O professor e a sua importância para a sociedade. A profissão de professor é uma das mais antigas e, com certeza, uma das mais importantes para a estruturação da sociedade. Uma escola renomada não se faz pela beleza da sua construção, pela localização, pela quantidade de alunos, mas principalmente pela qualidade dos seus professores e dos seus alunos. O bom professor é quem faz uma escola se tornar conhecida e procurada. Ele é a fonte da motivação para o aluno e é o condutor da aprendizagem. Então, quem que ensina vocês sou eu, tá? Eu e outros professores, né? A sociedade, o país, o mundo necessitam do trabalho do professor. O médico, ele não se torna médico se ele não tiver um professor. O engenheiro não se torna engenheiro se ele não tiver um professor, né? Todas as pessoas passaram por um professor para aprender a profissão que exercem, tá bom? Porém, muitos alunos desrespeitam seus professores, é verdade, gente? Não os valorizam como merecem, e isso é muito triste. Então, gente, acontece sim, muitos casos do aluno desrespeitar o professor, né? Eu já vi muitas amigas passando por isso, eu mesma já passei por isso várias vezes, né? Do aluno não respeitar o professor, não ter educação com o professor, não ter tratar o professor como uma pessoa que deve obedecer ao aluno, né? Isso não existe, gente. O professor está aqui para transmitir o conhecimento para vocês, para ajudar vocês a aprenderem, ajudar vocês na condução da sua vida, do seu caminho, né? E em nenhum momento o professor deve ser desmerecido, nem eu e nem nenhum outro professor, tá? Então vamos lá. Uma nação desenvolvida é uma nação esclarecida. E o professor, em grande parte, é o responsável pelo esclarecimento e pela formação dos cidadãos, conscientes de pessoas capazes de contribuir para a construção de um mundo melhor para todos. Então, o professor que vai ajudar vocês a construir um mundo melhor para todo mundo, tá bom? Vamos respeitar e valorizar ainda mais nossos professores. Eles são fundamentais para o nosso crescimento e realização pessoal, né? Pessoal e profissional, tá bom? Então, vamos fazer nossas atividades. Que tal uma história? Página 61, tá? Estávamos na 60, agora estamos na 61. Nós vamos hoje até a página 65, tá bom? Então, vou ler para vocês um texto aqui, uma historinha. O destino está em suas mãos. Conta-se que certa vez, um homem muito maldoso resolveu pregar uma peça em um mestre, famoso por sua sabedoria. Preparou uma armadilha infalível, como somente os maus poderiam conceber. Tomou um pássaro e o segurou entre as mãos, imaginando que iria até o idoso e experiente mestre, formulando-lhe a seguinte pergunta: Mestre, o passarinho que trago nas mãos está vivo ou morto? Naturalmente, se o mestre respondesse que estava vivo, ele o esmagaria com suas mãos, mostrando que o passarinho estava morto, mostrando o pequeno cadáver. Ai, que maldade! Só para dizer que ele estava certo. Se a resposta fosse que o pássaro estava morto, ele abriria as mãos, libertando e permitindo que ele voasse, ganhando as alturas. Qualquer que fosse a resposta, ele incorreria em erro aos olhos de todos que assistissem à cena. Então, ele ia fazer o mestre, no caso o professor, errar, né? Ele queria que o professor errasse. Então ele falou assim: se o professor me falar que o passarinho está vivo, eu aperto ele e mato ele na minha mão antes dele ver. E se ele falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e deixo o passarinho voar para todo mundo ver que o professor está errado, né? Assim pensou e assim fez. Quando vários discípulos se encontravam ao redor do venerado Senhor, ele se aproximou e formulou a pergunta fatal. O sábio olhou profundamente o homem nos olhos.
Parecia desejar examinar o mais escondido de sua alma. Depois respondeu, calmo e seguro. O destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. Então o mestre foi mais esperto, mais inteligente e falou a verdade. Falou, o destino do pássaro que está na sua mão está em suas mãos. Porque quem ia decidir se ele estava morto ou vivo era o próprio homem, né? Olha que história muito interessante, né? Pense e responda. Qual era a intenção do homem maldoso, o homem que levou o passarinho na mão? Qual era a intenção desse homem maldoso? Página 62, número 2. Então, o sábio respondeu para o homem, né? Ele falou assim, o destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. A professora explicou o que significa. Mas aqui, como você analisa a resposta do sábio? Então, o que você entendeu dessa resposta que ele deu? O que foi que ele quis dizer com isso? Tá bom? Número 3. Agora vocês vão analisar o meu trabalho, tá bom? Você considera o trabalho dos seus professores importante para a sua vida? Justifique a sua resposta. Então, se vocês consideram o meu trabalho com vocês importante, vocês vão escrever que sim. Por quê? Se não considera importante, vai escrever que não. E por quê? Tem que justificar o porquê. Não é só escrever sim ou não, tá bom? 4. Agora, vocês vão analisar vocês mesmos, o seu comportamento e a sua atitude, tá bom? Como é o convívio entre você e os seus professores, tá? Você os respeita e os valoriza? Explique. Então, você vai escrever como você age com os professores e se você respeita e valoriza os seus professores ou não, tá bom? Então, essa parte quem vai escrever são sobre vocês, tá? Pode fazer. Tempo de compartilhar. Agora, vocês vão fazer essa atividade para mim? Pode deixar ela para o final, se preferir, tá bom? Você vai escolher um dos seus professores. Nós temos 4 professores, 5 professores? 5 professores. Temos eu, que sou professora das disciplinas, temos a professora Dani, de Educação Física, temos a professora Silvana, de Espanhol, a professora Mariane, de Inglês e o professor Christian, de Música. Então, nós temos 5 professores. Então, você vai escolher um desses professores, pode ser eu ou pode ser qualquer um dos 4, e escrever uma mensagem de carinho e gratidão para esse professor, aqui nessas linhas. Faça um rascunho em uma outra folha e faça um rascunho aqui e depois passe a limpo numa folha bem bonita. Não precisa passar limpo, pode escrever só aqui para mandar a foto, tá bom? E decorada. Por fim, entregue a mensagem a ele. Como não vai ser possível entregar essa mensagem, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aqui, ó, por exemplo, nesse bilhete, vocês vão escrever assim, ó, querida professora tal, ou querido professor tal. Vai escrever a mensagem que você quer embaixo, com carinho do seu aluno tal, tá bom? Então, vocês vão colocar o nome do professor e o seu nome no final. Por quê? Porque a hora que vocês tirarem foto e mandar para mim, eu vou mandar todas essas mensagens lá no grupo do 4º ano, para que os professores possam ver, todos os outros professores possam ver a mensagem que vocês fizeram, tá bom? Seja para mim ou seja para os outros, tá bom? Então, vamos escrever bem bonito, bem caprichado aí, tá? Página 63. Vamos cantar. Como nós não temos aqui a faixa musical desse Vamos Cantar, nós vamos só ler, tá bom? Professor. O professor nos ajuda nossos sonhos realizar, pois aprendendo se pode muitas coisas conquistar. Tem rimas, hein? Professor amigo, eu lhe quero muito bem. Sei o quanto é difícil a missão que você tem. O professor merece muito amor e gratidão. Nos faz ver o mundo com o olhar do coração. Educar não é fácil, é uma tarefa tão sofrida, bem por isso que ele, o professor, é tão querido. Educar não é fácil, é uma tarefa tão sofrida,
Mas você é a esperança, é o semeador da vida. Olha que lindo esse poema, né? Um poema em forma de música. Vamos ler agora? Vamos ler e aprender, página 64. Está falando um pouquinho sobre o dia do professor. O dia do professor é lá em outubro, né? Mas o nosso conteúdo é hoje. Então, ele está falando sobre o dia 15 de outubro, que é o dia do professor, tá bom? Você sabe como surgiu o costume de celebrar o dia do professor no Brasil? Ele foi celebrado pela primeira vez em 1947, em São Paulo, em uma escola conhecida como Caetaninho, situada na Rua Augusta. O professor paulista Salomão Becker e mais 3 colegas de trabalho tiveram a ideia e a iniciativa de criar um dia de confraternização em homenagem aos professores. Como no segundo semestre letivo as aulas iam de 1º de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias, era necessária uma pausa para aliviar o semestre tão sobrecarregado de aulas. Os professores necessitavam de um descanso para evitar a estafa e o tempo de planejar as atividades escolares. Então, criaram um dia especialmente dedicado ao professor. No dia 15 de outubro, foi sugerido por Salomão. Somente em 1963, por um decreto federal assinado pelo então presidente João Goulart e o ministro da Educação Paulo de Tarso, essa data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar em homenagem aos professores. Nada mais justo que celebrar com respeito, carinho e dignidade o Dia do Professor. Afinal, esta é uma das profissões mais antigas do mundo e, com certeza, uma das mais importantes para a estruturação da sociedade. A gente tem aqui a imagem do professor com os alunos, né? E aqui na página 65, tá super fácil, né? É só um labirinto de diversão que vocês vão ajudar o professor a chegar até os alunos. Não pode passar pelos muros fechados, só pelos muros abertos, tá bom? Façam um caminho do professor até os seus alunos. Aqui na minha apostila tem 2 caminhos diferentes. Vocês podem escolher qualquer um deles. Tá bom? Então, bom descanso para vocês, gente. Boas atividades, boa aula de espanhol e de inglês. E amanhã a gente se vê com mais português, matemática e arte, tá bom? Um beijo!